Não foi Patanjali que inventou a meditação. Não foi Patanjali que inventou o yoga. Mas ele foi o primeiro sistematizador desse conhecimento. Ou seja, ele foi a primeira pessoa de que se tem notícia que pegou todos esses conhecimentos, que obviamente já existiam, já circulavam ali na Índia Antiga, e organizou isso num texto coeso. Ele foi o pioneiro nesse sentido. Esse conhecimento, na verdade, ele veio dos rishis. Então, os rishis, né, que foram os autores dos livros conhecidos como Vedas, que são os livros mais antigos conhecidos na humanidade, os rishis foram os verdadeiros inventores da meditação. Foi ali, né, por meio do conhecimento criado e perpetuado pelos rishis, que a meditação nasceu e se estabeleceu e se espalhou pelo mundo. Então, os rishis foram os verdadeiros criadores da meditação. E, como eu disse, o Patanjali foi o sistematizador desse conhecimento. Ele que pegou esse conhecimento que estava esparso nos livros antigos, né, nos Vedas, e também o conhecimento que circulava ali entre os meditadores, ele que pegou isso aí, organizou, compilou, criou esse textinho curto chamado de Yoga Sutras. Essa é a origem da meditação. Então, a meditação começa na Índia. A meditação vem da Índia. Tudo aquilo que se conhece sobre meditação, tudo aquilo que se produziu, se criou, se reinventou sobre meditação nos anos subsequentes, começou na Índia. Então, todas as tradições meditativas budistas, seja o budismo tântrico tibetano, seja o budismo do sudeste asiático, seja o zen budismo no Japão, tudo isso veio lá do hinduísmo. Hinduísmo é uma palavra meio genérica porque tem muitas tradições religiosas e espirituais misturadas aí dentro desse caldeirão chamado hinduísmo. Tá? Mas, para resumir a história, essa é a genealogia da meditação. A partir daí, a coisa se espalhou. E, modernamente, o que aconteceu com a meditação? Ela foi assumindo formas muito particulares, às vezes até opostas à visão original tradicional. Então, se você pega, por exemplo, mindfulness, compara com o que é a meditação na visão de um Patanjali, por exemplo, a gente vai ver que são coisas muito diferentes. Como eu explico no vídeo que eu falei de mindfulness, o mindfulness ele tem alguma correspondência, alguma semelhança com um dos estágios da meditação, que é o estágio da concentração, que é dharana. Mas as semelhanças elas param por aí. Os propósitos são diferentes, as formas de realizar a prática nos outros estágios é diferente. Alguns desses estágios sequer existem no mindfulness. Então existem muitas diferenças que são mais numerosas e mais importantes até do que as semelhanças. E é por isso, inclusive eu explico isso naquele vídeo, é por isso que o mindfulness não é meditação. Pode ser útil para quem quer começar a meditar, pode ser útil para quem quer se aproximar da meditação no seu sentido mais pleno, mais completo, mas mindfulness não é meditação. Então, essa diferença, essa distinção é bastante importante de se observar. Isso vale para a meditação guiada, né, que é muito mais um relaxamento guiado do que meditação. Definitivamente, meditação guiada não é meditação, mas isso se popularizou modernamente, né, principalmente a partir aí da década de 80, por exemplo, para cá, né, nos últimos 40 anos mais ou menos, a gente vê algumas práticas de relaxamento físico e mental recebendo o nome de meditação. Mesma coisa, se você pega essas práticas e compara com aquilo que você vai ler nos Yoga Sutras, não é a mesma coisa. Definitivamente não é a mesma coisa. Então é muito importante a gente não perder de vista aquilo que os criadores da meditação
efetivamente trouxeram para este mundo. O que eles queriam dizer quando eles usavam a palavra samyama? Porque, como eu disse, parênteses, né? A palavra meditação não existia antigamente. Em Patanjali você não encontra nada que possa ser traduzido como meditação. Outro parênteses aqui. Com frequência, vocês encontram a palavra dhyana, traduzida como meditação. Dhyana, né, como eu disse lá no começo deste vídeo, dhyana é o segundo estágio da prática de 3 passos da meditação, né? Dharana, dhyana, samadhi. Então, dhyana é o segundo estágio. E algumas pessoas traduzem dhyana como meditação. O que é muito esquisito, porque samadhi também é meditação, dharana também é meditação. E esse conjunto, dharana, dhyana, samadhi, é meditação, que é o samyama. Então não faz muito sentido a gente imaginar que a meditação é uma prática que tem a meditação como segundo estágio. Não funciona. Muito confuso. Então notem que existe um obstáculo muito grande aí das palavras, né, como eu já expliquei naquele meu outro vídeo. Então, traduzir dhyana como meditação é algo que mais atrapalha do que ajuda. Além do que, se a gente for, um outro parênteses aqui, né? Se a gente for lembrar, né, dhyana foi a palavra que deu origem a Chan na China, né, que é a tradição meditativa, que deu origem depois ao Zen. Então, Zen, Chan, dhyana são palavras que têm a mesma origem etimológica. Então, são parentes. Então, o Zen budismo é quase como se fosse o budismo que tem dhyana como centro, como elemento principal, ou seja, o momento da concentração plena, que é a meditação, né, da forma como é entendido modernamente, é o elemento mais importante do Zen budismo, né? Seria dhyana budismo, se a gente fosse usar o termo original em sânscrito. Então notem que as palavras elas são complicadas aí para a gente poder entender alguma coisa. Mas, como eu dizia, é muito importante a gente se manter conectado ao conhecimento original, ao conhecimento tradicional. E esse conhecimento tradicional, no que diz respeito à meditação, está presente na obra Yoga Sutras. E lá nos Yoga Sutras, a gente vê que a meditação é uma prática que se divide em 3 momentos. Dharana, dhyana, samadhi. Dharana pode ser concentração em objetos simples, objetos sensoriais. Você observa uma maçã, você observa a chama de uma vela, você observa um desenho na parede. Você está usando a visão para manter a concentração física sensorial. Ou você mantém a concentração numa imagem mental. Você cria a imagem de uma maçã na sua mente e você não desconecta a sua mente dessa imagem, dessa maçã. Isso é prática de dharana. Ou você vai prestar atenção no movimento da respiração. Ar que entra, ar que sai. Ar que entra, ar que sai. Você está ali observando mentalmente esse movimento respiratório. Você pode contar os segundos do tempo do ar que entra, 5, 6 segundos. E pode contar o tempo do ar que sai, 4, 5, 6 segundos. E assim sucessivamente. Isso é uma prática de dharana. Concentração sobre o movimento respiratório. Ou você pode realizar a prática de concentração sobre um pensamento. Não é muito comum fazer isso, mas enfim. Até porque os pensamentos eles tendem a ser muito menos permanentes, né, do que muito mais efêmeros do que outros objetos que a gente poderia escolher para observação. Mas são formas diferentes de dharana, formas diferentes de concentração. Quando essa concentração começa a se tornar fácil,
quando você perpetua essa prática de concentração e entra num estado em que você não realiza mais nenhum esforço para manter essa concentração, digo isso, outro parênteses aqui, digo isso porque quem está começando a meditar já percebeu que qualquer exercício de concentração é muito difícil, exige muito esforço. Quando você para de fazer esforço para manter aquela concentração, você entrou em dhyana, que é a concentração plena ou concentração continuada. O meu mestre usava uma expressão muito curiosa para se referir a dhyana. Dhyana é sentar na calma. Essa expressão é muito curiosa, mas ela expressa muito bem essa ausência de esforço para você manter a concentração. Uma vez que você entra num estado em que você consegue manter aquela concentração sem realizar esforço físico, mental para manter aquela concentração, você está em dhyana. Você está na segunda fase da meditação. Quando isso se perpetua, quando essa concentração se perpetua para além de qualquer esforço, ou seja, você já não está mais fazendo esforço algum, você mantém aquele foco mental, você mantém aquela concentração, ou seja, você está na plenitude de dhyana. E quando isso, essa noção de eu estou observando um objeto, ou seja, observador e observado. Quando essa noção de divisão, de separação, ela começa a se desfazer, aí você está entrando em samadhi. E as traduções, como eu disse agora há pouco, as traduções variam muito, né? Alguns chamam de meditação profunda, outros chamam de dissolução, outros chamam de êxtase, outros chamam de superconsciência. Não importa. O que importa é entender o que acontece. E o que acontece é essa dissolução da noção de eu e outro, dentro, fora, observador, objeto. Essa distinção, ela começa a se desfazer, começa a perder importância e você permanece ali, sereno, atento a tudo que está acontecendo. Você continua recebendo essas informações, mas nenhuma dessas informações tem importância verdadeiramente. No Samadhi, o que tem importância é você se manter imóvel, física e mentalmente, e absolutamente entregue ao silêncio. Ao ponto de você começar a perceber, isso em estágios mais avançados do Samadhi, né, porque o Samadhi tradicionalmente é dividido em 7 níveis, nos níveis mais avançados do Samadhi, nos níveis mais profundos, você começa a se perceber como esse silêncio. Ou seja, o silêncio ao qual você se entrega na prática da meditação como um todo e na prática de Samadhi em particular, esse silêncio é você. Esse é o nível mais profundo do Samyama. É o nível mais profundo da meditação. E é o nível que todo meditador visa atingir por meio da sua prática. Então, esses 3 estágios, Dharana, Dhyana, Samadhi, são os estágios que constituem o Samyama, que popularmente é chamado de meditação. Essa é a meditação na visão dos seus criadores. Isso é a meditação para quem inventou a meditação. Façam a experiência de comparar esse conhecimento com tudo aquilo que é dito a respeito da meditação hoje em dia.
seja no Mindfulness, seja nas meditações guiadas, sejam nas inúmeras explicações que alguns professores dão a respeito da meditação. Muitos deles se referem à meditação como um jeito de viver, um modo de existir, uma experiência, uma vivência, uma forma de estar presente. As expressões elas são muito poéticas, são muito ambíguas, são muito confusas, inclusive, e não expressam nem um fragmento daquilo que a meditação realmente é e tem sido para os criadores da meditação e para os grandes meditadores. Eu recomendo também que vocês busquem conhecer as biografias dos grandes mestres meditadores. Começa, por exemplo, pelo Ramana Maharshi. Dá uma olhada em quem foi Ramana Maharshi, o que ele ensinava a respeito da meditação, e compara com o que é dito hoje em dia a respeito da meditação. Vocês vão ver que parece que são coisas completamente diferentes. Universos completamente diferentes. E meditem. Realizem a sua própria prática de meditação, porque por meio da sua prática de meditação é que você vai realmente entender tudo aquilo que eu expliquei aqui agora. Por meio da sua prática de meditação é que você vai conseguir organizar esses conhecimentos. Porque se você não organiza esses conhecimentos, eles tendem a sobrecarregar a sua mente. E isso tende a levar você para longe da meditação. Quanto mais você ficar ali pensando e ruminando conhecimentos e digerindo informações e juntando informações, maior vai ser a desordem mental que vai afastar você da meditação. Pratiquem. Dediquem-se. Meditem sempre. E desse modo você consegue se conectar àquilo que os criadores da meditação trouxeram para este mundo e propuseram para mim, para você.